Olá, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui mais uma vez. Esse espaço foi criado justamente para quem busca ir além do óbvio, para quem não se contenta em viver no piloto automático e quer compreender mais sobre si mesmo. E hoje eu quero começar com uma pergunta direta. Quantas vezes você já começou algo com entusiasmo e depois de alguns dias, semanas ou meses, se viu parando sem nem entender o porquê? Quantas vezes você fez promessas a si mesmo? Agora vai. Mas no fundo, algo sempre te puxava de volta para o mesmo lugar. Essa força invisível tem um nome: autossabotagem. E o mais assustador é que na maioria das vezes ela age em silêncio. Você não percebe que está se sabotando até que o ciclo já se repetiu outra vez. É sobre isso que vamos falar hoje. A roda silenciosa da autossabotagem. Um padrão que prende pessoas por anos sem que elas percebam, mas que pode ser quebrado a partir da consciência. A autossabotagem é quando você mesmo se torna o seu maior obstáculo. É quando você deseja algo, mas suas próprias atitudes trabalham contra você. E o mais curioso é que ela raramente se apresenta de forma óbvia. Ela é sutil, quase invisível. Ela aparece na procrastinação disfarçada de vou começar amanhã. Aparece na desculpa de não tenho tempo, na justificativa de isso não é para mim. Autossabotagem pode estar em não concluir um projeto, em desistir no meio do caminho, em se distrair justamente quando mais precisa de foco. No fundo, é como se uma parte de você estivesse sempre puxando o freio de mão, mesmo quando a outra parte pisa no acelerador. E esse conflito interno cria um ciclo que esgota sua energia, mina sua confiança e alimenta a sensação de incapacidade. É por isso que tantos começam com entusiasmo, mas poucos conseguem sustentar até o fim. A autossabotagem não nasce do nada. Ela tem raízes profundas na nossa mente. O cérebro humano foi programado para buscar segurança. Ele prefere a zona de conforto, mesmo que isso custe crescimento. Porque mudança é risco, e risco aciona o medo. Por isso, muitas vezes, você não falha por falta de capacidade, mas porque sua mente cria barreiras para te proteger daquilo que ela interpreta como ameaça. E essas barreiras quase sempre estão ligadas às crenças que você carrega. Se no fundo você acredita que não merece sucesso, vai arrumar formas inconscientes de se afastar dele. Se acredita que vai fracassar, vai desistir antes de tentar de verdade. Se acha que não é capaz, vai criar distrações para não precisar provar o contrário. O medo do fracasso, o medo do julgamento, o medo de não ser bom o bastante. São esses medos silenciosos que alimentam a roda da autossabotagem. E enquanto eles estiverem no comando, você continuará preso a padrões que se repetem sem perceber que o inimigo não está fora, mas dentro de você. A autossabotagem não acontece uma única vez. Ela se repete como uma roda, girando em silêncio até que você perceba. O ciclo começa com a intenção. Você decide mudar algo na sua vida. Começa cheio de energia, cheio de motivação. Logo depois vem a ação inicial. Os primeiros passos são dados, o entusiasmo ainda está presente. Mas então surge a dúvida, uma voz interna que questiona: será que eu consigo? E se eu fracassar? Essa dúvida abre espaço para a desculpa, o famoso hoje não dá, amanhã eu compenso. Ou talvez isso não seja para mim. E quando você menos percebe, já veio o abandono. O projeto fica de lado, a meta é esquecida. Em seguida surge a frustração.
aquele peso de ter parado de novo, a sensação de estar sempre no mesmo lugar. E depois de um tempo, nasce uma nova intenção, que recomeça todo o ciclo. Essa roda silenciosa pode girar por anos, e o mais perigoso é que você nem percebe que está preso nela, até o dia em que decide colocar consciência e quebrar esse padrão. A autossabotagem também tem explicação científica. O cérebro humano foi programado para buscar prazer imediato e evitar desconforto. É o chamado viés da recompensa instantânea. Quando você escolhe assistir horas de séries, rolar a tela do celular ou adiar uma tarefa, seu cérebro libera dopamina no mesmo instante. É prazer rápido, fácil, acessível. Já quando você decide treinar, estudar ou construir um projeto, a recompensa não vem na hora. Ela demora dias, meses ou até anos para aparecer. E nesse intervalo, o cérebro interpreta esforço como dor e tenta te empurrar de volta para o prazer imediato. É por isso que mudar hábitos exige consciência. Não é só disciplina, é aprender a reprogramar a mente para valorizar o que realmente importa. Pesquisas em neurociência mostram que, quando você pratica consistência, o cérebro cria novas conexões. A dopamina deixa de ser buscada apenas no prazer imediato e passa a ser associada ao progresso, ao crescimento. Ou seja, não é que você seja preguiçoso ou incapaz, é que sua mente foi treinada para buscar atalhos e cabe a você treinar de novo, dessa vez para a direção certa. O primeiro passo para quebrar a roda da autossabotagem é perceber quando ela está acontecendo. E isso exige sinceridade consigo mesmo. Alguns sinais são claros. Você adia tarefas importantes repetidamente. Se distrai justamente quando mais precisa de foco. Se enche de justificativas para não fazer o que precisa ser feito. Começa projetos com energia, mas raramente chega até o fim. A autossabotagem também se revela nas frases que você repete para si mesmo. Eu não tenho tempo. Eu não sou bom o bastante. Isso não é para mim. Mais tarde eu faço. Pergunte-se: quantas vezes eu já me prometi começar e não levei até o fim? Quantas oportunidades eu deixei passar porque inventei desculpas? Quantos sonhos eu ainda não vivi porque uma parte de mim insiste em frear? Quando você traz essas respostas para a consciência, percebe que a autossabotagem não é apenas um comportamento, é um padrão de pensamentos e atitudes que se repete em silêncio. E só quando você enxerga esse padrão é que pode começar a quebrá-lo. Identificar a autossabotagem é só o começo. O próximo passo é aprender a se libertar dela. E não existe fórmula mágica, mas existem caminhos que funcionam. Primeiro, consciência diária. Toda vez que perceber uma desculpa surgindo, pause e pergunte: isso é real ou é apenas minha mente tentando me proteger? Essa pergunta simples já quebra o ciclo automático. Segundo, pequenos passos consistentes. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha uma ação pequena, mas diária. A constância derrota a autossabotagem melhor do que a força bruta. Terceiro, reprogramar crenças. Se dentro de você existe a ideia de que não merece, comece a afirmar o contrário com atitudes. A cada ação concluída, você mostra para si mesmo que é capaz. Quarto, ambiente certo. Corte gatilhos de distração e aproxime-se de pessoas que puxam você para frente. A autossabotagem perde força quando você está cercado de exemplos positivos. E por último, celebre os progressos. Reconheça cada pequena vitória.
Isso ensina o cérebro a associar dopamina ao crescimento e não apenas ao prazer imediato. A autossabotagem não desaparece de um dia para o outro, mas cada vez que você vence um ciclo, abre espaço para construir uma nova versão de si mesmo. A roda da autossabotagem pode parecer infinita, mas ela não é um destino, é apenas um padrão. E todo padrão pode ser quebrado. Cada vez que você escolhe não ceder à desculpa, cada vez que você dá um passo mesmo com medo, cada vez que você cumpre o que prometeu a si mesmo, a roda perde força. E no lugar dela nasce uma nova engrenagem, a do crescimento. A diferença entre quem fica preso e quem evolui não é a ausência de falhas, mas a decisão de não repetir os mesmos erros. Você não precisa esperar pela segunda-feira, pelo ano novo, pelo momento perfeito. A chance de quebrar a roda sempre começa no único lugar em que a vida acontece: aqui, agora. Quando você entende isso, descobre que não precisa de permissão externa para mudar. Você já tem dentro de si o poder de interromper o ciclo e começar uma nova história. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de verdade. Poucas pessoas têm coragem de olhar para dentro e refletir sobre algo tão profundo como a autossabotagem. E isso já mostra que você não está apenas consumindo conteúdo, você está escolhendo evoluir. A roda silenciosa da autossabotagem só continua girando enquanto você não traz consciência para ela. Mas a partir do momento em que você enxerga, você já tem o poder de parar o ciclo e mudar a direção. Lembre-se, cada pequena escolha conta. Cada atitude consistente abre espaço para a transformação. Você não precisa ser perfeito, precisa apenas estar disposto a dar o próximo passo. Se essa mensagem fez sentido para você, curta este vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo. Isso ajuda o canal a crescer e permite que mais pessoas recebam esse tipo de reflexão. E se puder, compartilhe com alguém que você sente que está preso na roda da autossabotagem. Talvez seja a palavra que essa pessoa precisa para dar o primeiro passo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção e pela sua energia. Um grande abraço. E que você escolha, a partir de hoje, caminhar fora da roda e em direção à sua melhor versão.